Bom dia, Raíssen Abac. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui de volta. Meu Natal foi maravilhoso, mas tá na hora de arregaçar as mangas e trabalhar. E você, Raíssen, como foi seu Natal? Tudo certo, de plantão, mas também muito legal com família, cachorro, gato, todo mundo junto, foi muito legal. Bom, vamos começar aqui então com esse retorno a Brasília previsto para hoje do presidente eleito. Tem muita coisa para negociar ainda, né, Eliane? Faltam 16 ministérios. Olha, Heisen, ele já escolheu 21 nomes, mas o Ministério do Lula é um latifúndio, né? Desculpa, são 37 ministérios, portanto, 37 escolhas e, portanto, centenas de pessoas que ficam com vontade e depois ficam chupando o dedo. Isso pode ou costuma dar problema. Então, o Lula já anunciou a maior parte dos ministérios, mas espera aí, há uma semana da posse, né, faltam ainda, como você disse, 16 ministérios, 16 ministros, é muita coisa, e os bolsonaristas estão fazendo um carnaval com isso. Por exemplo, o chefe da Casa Civil do Bolsonaro, o Ciro Nogueira, que posta o tempo inteiro o custo disso. Enfim, ele usa a questão de muitos ministérios, desse montoeiro de ministérios, para atacar o Lula. Bem, a questão central, como você disse, é a Simone Tebet, mas o Lula ele volta hoje a Brasília com uma agenda cheia para falar também com três partidos. Primeiro, o partido da Simone Tebet, o MDB, que não considera Simone Tebet como representante dele. O MDB acha que a Simone Tebet é um caso à parte. Então, tem o MDB, tem o PSD do Gilberto Kassab, que está aqui em São Paulo, onde eu estou nesse momento ainda. Gilberto Kassab está super enfronhado ali no governo de São Paulo, né, e do Tarcísio Gomes de Freitas em São Paulo, e negociando profundamente ali, portanto, com a oposição ao Lula. Né, e também tem aí o União Brasil. Ou seja, são três partidos grandes, com grande influência no Congresso, o MDB, o PSD e União Brasil, e eles disputam vagas acessórias, né? E ninguém gosta de ser acessório. Então vem aí uma rodada grande de discussões, e o Lula pretende anunciar os nomes até a próxima quarta-feira, ou seja, segunda, terça e quarta. Tem 3 dias para decidir 16 nomes que estão bem encalacrados ali, estão bem encruados. Vamos ver, né, Heisen? Vamos aguardar. Agora, como se disse, a questão central é a posição de Simone Tebet. Ela até veio no avião com ele para São Paulo aqui na sexta-feira. Eu aproveito até para encaixar uma pergunta da ouvinte, a Mariá, que sempre participa aqui. Ela pergunta se ela ficar fora do governo federal poderia ser uma forte candidata à prefeitura de São Paulo em 2024, concorrendo com o Guilherme Boulos? Prefeitura de São Paulo em 2024, concorrendo com o Guilherme Boulos? Oi, Maria. Bem-vinda. É sempre bem bom ter você aqui nas nossas manhãs da Rádio Eldorado. Super bem-vinda. É isso, né? Eu acho que, eu acho não, eu e a torcida do Corinthians inteira achamos que isso demonstra a força da Simone Tebet. A força da Simone Tebet incomoda o PT. O PT é muito cioso dos seus espaços, né? Muito ganancioso ali na distribuição dos espaços e não quer ver uma adversária, não apenas em São Paulo daqui a 2 anos, mas também a presidência da República daqui a 4, né? Ganhando muito fôlego, muito destaque. E a Simone Tebet foi uma figura-chave, não apenas porque ela venceu exatamente todos os debates do primeiro turno, como ela foi corajosa, audaciosa no segundo turno. Ela virou as costas para a base dela
em nome da democracia, das instituições, dos bons costumes políticos, ela virou as costas e ela apoiou o Lula corajosamente, apesar de nunca ter sido ligada ao PT, nunca ter sido ligada ao Lula. Ou seja, ela se mostrou uma pessoa de princípios. E a Simone Tebet conversou, como Heisen disse, na sexta-feira, veio no avião com Lula para São Paulo, né? Ela vai ter novas rodadas de conversa hoje com Lula. O problema é que o Lula tinha oferecido o meio ambiente, que é uma questão central do governo dele, inclusive para a recuperação da imagem do Brasil no exterior. E aí a Simone Tebet disse, opa, eu só faço isso com o aval da Marina Silva, que é o grande nome nessa área de ambiente aqui no Brasil e no mundo, super respeitada no mundo afora. E aí a Marina não abriu mão da pasta do ambiente. Então, o que sobra para Simone Tebet? Os ministérios que estão em jogo, assim, desses 16, tem o planejamento, que não tem muito a ver com a área da Simone Tebet. Além disso, a Simone Tebet tem uma visão econômica diferente da visão econômica do PT. Ela tem uma visão mais, vamos dizer assim, aberta, mais liberal, e o PT tem uma visão mais fechada, menos liberal. Então, seria um complicador a relação dela ali com Fernando Haddad, que é o chefe da economia, que, portanto, é assim, o grande coordenador da economia do governo Lula. E cidades parece pouco para Simone Tebet, turismo parece menos ainda para Simone Tebet. Então esse é um problemaço, mas eu queria aproveitar para encaixar um outro nome nessa equação complicada, que é o da Isabela Teixeira, porque assim como a Marina Silva Heisen é um grande nome do meio ambiente, a Isabela Teixeira também, né? A expectativa é de que a Isabela Teixeira fosse a ministra, com a caneta na mão, a gestão, as decisões pragmáticas, e a Marina fosse a grande embaixadora do Brasil no mundo para recuperar o prestígio do Brasil nos fóruns internacionais, para jogar novamente luzes sobre o Brasil, recuperar protagonismo do Brasil nessa questão do ambiente. E ninguém está falando mais na Isabela Teixeira, que é um belo quadro, e é um belo quadro do PT. Então, o Lula anunciou para tudo para até quarta-feira, mas tem muito imbróglio ainda para ser resolvido. Tá aí, coincidentemente a gente entrevistou a Isabela Teixeira na última segunda-feira, lógico que quando eu tratei de ministério aqui ela meio que escapou do assunto, mas ela falou de um revogaço, ela adiantou que vai ter um revogaço aí de várias medidas na área ambiental, ela adiantou para a gente há exatamente uma semana. Eliane, tivemos no fim de semana esse ataque, né, tentativa ainda, né, que foi evitado, tentativa de ataque terrorista de um bolsonarista identificado pela polícia, está preso, o George Washington de Oliveira Souza, tem nome de democrata que lutou pela República nos Estados Unidos, aqui não, nem tanto, né, Eliane? Enfim, como é que fica a segurança agora envolvendo a posse e as próprias investigações envolvendo esse caso, porque a polícia está procurando mais gente envolvida? Primeira questão é que eu concordo com você plenamente em que a palavra correta é terrorismo. Se você tem um sujeito que põe um dispositivo que aciona bombas do lado de um caminhão de querosene, não é um galão de querosene, é um caminhão de querosene próximo a um aeroporto, um dos principais aeroportos do país e que fica na capital da República, isso tem um nome, isso é terrorismo. Portanto, quem comete esse tipo de crime é um terrorista. E esse cidadão devia trocar de nome, porque, sabe, ele usa um nome vinculado à democracia mundial para fazer esse tipo de ataque grotesco que pode custar vidas, inclusive de civis que não tem nada a ver com isso. Então, esse é o foco nesse sujeito que agora já está com a prisão preventiva e já vai para Papuda.
Ou seja, ele não está só preso numa delegacia provisoriamente, ele agora está preso, ele agora está preventivamente sem data para sair. Mas a questão é, ele está sozinho? Ele gastou mais de R$ 100.000 em armas, tem fuzis, pistolas, espingardas, né? Ou seja, um arsenal. Ele estava lá com aqueles malucos que ficam cercando o quartel-general pedindo volta de regime militar. A essa altura, as pessoas não têm senso nem de ridículo, né? É, e ele, a polícia, o futuro governo e o atual governo trabalham com a hipótese dele estar, que ele faça parte de uma organização criminosa, uma organização terrorista. E se teve esse tipo de tentativa há uma semana da posse, né, você ainda tem pela frente vários dias de muita tensão. Isso gera discussões internas, principalmente na área do Ministério da Justiça, onde o novo ministro, o futuro ministro Flávio Dino, tem participado intensamente, diretamente dessas ações, de operações para descobrir atos desse tipo, para ver quem é, como é, qual é a munição, etc. Mas envolve também uma outra área, que é o Ministério da Defesa, que cuida das três Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. E nos dois casos, né, Defesa e Justiça, estão preocupados com a posse, porque foram convidados 20 artistas muito populares, né? A Praça dos Três Poderes tem o prédio do Palácio do Planalto, onde é a posse, onde o Lula vai subir a rampa, onde o Lula deve discursar ali no parlatório de mármore, né, para a sociedade brasileira. E do outro lado tem o Congresso Nacional, Câmara e Senado, aquelas duas cúpulas, né? Uma vai aberta para cima, outra embocada para baixo, né, emborcada, e do outro lado da praça tem o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, vai ter uma multidão muito grande, circunscrita, enfim, dentro de um espaço delimitado. Basta alguém com uma bomba ou qualquer coisa, dar um tiro para cima, você pode criar tumulto. Então há uma preocupação enorme, eles estão aí reestudando os esquemas de segurança, ampliando a segurança. Todo mundo quer uma festa alegre, uma festa cívica, uma festa republicana, né, de novos tempos que começam, e a gente sabe que tem aí uma minoria da minoria que não aceita a democracia, não aceita o resultado das urnas e que pode criar muito tumulto, todo mundo preocupado, Heisen. Vamos aguardar e o que vai acontecer ao longo da semana, até porque o George Washington revelou que conversou sobre o atentado lá no acampamento, né? No acampamento em frente ao quartel-general do Exército. Pois é, esse George Washington, que nome, né? É. O pai dele, coitado, ou tinha uma visão equivocada de democracia, ou nunca poderia imaginar o filho que ele estava produzindo para o país. Mas o fato é o seguinte: esse sujeito, George Washington, ele estava incubando essas ideias e ensaiando esse tipo de crime, de ato terrorista, nessas manifestações em volta do quartel-general do Exército. Isso tudo não foi da cabeça dele, né? Ele vinha conversando com outras pessoas sobre isso. E para fazer isso tem que ter financiamento, tem que ter grupo, tem que ter logística para carregar esse tipo de coisa, para trazer caminhão, etc, etc. Ou seja, o trabalho da polícia agora é descobrir os comparsas. E aí você vai ter surpresa essa semana, com certeza. Pode escrever. Vai ter mais preso e vai ter mais inquérito por terrorismo, por ameaça à segurança nacional.
Bom, Eliane, diante desse quadro todo, que esse arsenal todo que você estava falando, ele era um CAC, né? Estava enquadrado no colecionador, atirador e caçador, se bem que estava com registro irregular. Mas usou esse mecanismo para comprar as armas todas. E pode haver um recrudescimento no governo Lula na limitação de armas? Olha, pode não, vai ter, isso é com certeza. Aliás, vai ser uma palavra de ordem da transição na área de ambiente, na área de segurança, em praticamente todas as áreas, educação, cultura, é revogaço. Atenção, nossos ouvintes, atenção a essa palavra, revogaço, porque vai ter muita revogação de atos assinados, determinados por Jair Bolsonaro nesses últimos 4 anos. E um dos focos principais, porque mexe com vida e morte, né, é a questão do armamento nas mãos de civis. Né? O Bolsonaro derrubou 3 portarias do Exército Brasileiro sobre monitoramento de armas e munições com civis. Né? O Bolsonaro mandou aqueles projetos todos para o Congresso, vários foram rechaçados, outros não. Ele criou decretos, né, medidas provisórias, etc., para liberar arma para todo mundo, e a gente viu, o próprio Estadão fez uma manchete mostrando que agora ficou barato para o PCC, por exemplo, para as organizações criminosas tradicionais, o crime organizado, a adquirir armas. Ficou muito mais barato. Antes tinha que importar, era um esquema sofisticadíssimo, caríssimo, não sei o quê. Agora não, está aí na mão de qualquer um vai lá, compra armas, né, e revende baratinho para o narcotráfico, etc. Então, além da questão política, da questão do terrorismo, há também a questão da segurança da população civil. Está aí a questão do narcotráfico, a questão da bandidagem cruel, né? Que assassina, que rouba, que mata, que faz traficância das próprias armas. Então, vem aí um revogaço, uma limitação muito mais séria. E um dos focos, quer dizer, uma das medidas pontuais objetivas é impedir, vetar. Que quem, por exemplo, um caçador, que ele ande armado com as armas carregadas até chegar ao seu local de caça. Né? Os colecionadores, que não podem andar com armas carregadas por aí. Né? Quem vai para o clube de tiro, chega lá e arma põe a munição, põe as balas nas suas armas, mas que não pode andar por aí com arma carregada. Né? A gente já viu não apenas acidentes matando crianças, jovens e tal, mas a gente viu também meras brigas de trânsito virando tragédias que mudam a vida de famílias e pessoas para sempre. Então, pode escrever aí, revogaço nessa farra de arma em mão de civil. Muitos civis, inclusive, que não têm capacidade nem moral, nem psicológica, nem técnica para andar armado. Vide o ex-ministro da Educação, que estava no aeroporto, cai a arma dele, estava carregada, ele podia ter matado alguém, não é? E por quê? Porque não tem perícia para andar armado. Andar armado no aeroporto cheio de gente. Então essas coisas vocês podem escrever, vão mudar. Muito bem, então vamos aguardar então essas primeiras medidas que devem vir já na semana que vem. Eliane Cantanhede voltou hoje com a gente, foi um prazer recebê-la de volta, Eliane, e até amanhã. Até amanhã, um beijão para você e um abraço para os nossos ouvintes.